Peraí. Ó, então, gravando aqui a... Caramba, cara, você usou todos os negócios. Não usei não, tô brincando. Isso aqui Nós vamos ver aqui a Então, lista do que o eu peguei Gustavo a minha lista lá dos 20 e poucos pontos que a gente passou e o desenho. E aí eu tentei construir, só que eu tentei não ficar replicando o que o Ning e o Facebook... Então Sim. muitas coisas eu botei assim, inspirado no Ning, veja Sim. no Ning, veja não sei o que, pra eu não ficar inspirado no formulário do Municíense. Eu não vou ficar aqui desenhando todo o formulário do Não, tá Municíense. certo, Não é só pegar essa as ideias. a ideia, né? Daqui a pouco, ao final, a gente vem numa home. A gente vem discutir uma ideia do que seria uma home. Eu comecei na parte do celular e realmente aquela ideia. O celular nunca pode ter muita coisa, né? O celular é uma versão resumida. Sempre no conceito de que você tem um cadastro menor, pequeno, o menor, mais simples possível, né? Que estimule o acesso na plataforma e aí já usar o que o Facebook, o Ning traz de campos, algo, e sempre aquela ideia que o CPF sempre é uma coisa importante pra gente, né? Eu botei e-mail, celular, contatos, entidade, se ele é de um município, se ele é de uma empresa, se ele é de uma organização, tal. Para que num segundo passo, que pode ser naquele modelo do Facebook alertando, você não atualizou ainda o seu estado civil, ou você não atualizou ainda, ou mesmo um espaço lá onde ele fica ciente de que tem mais informações que, se ele quiser, não é obrigatório, se ele quiser disponibilizar, ele pode disponibilizar, ele já começa a funcionar. E aí ele marca a área de interesses para ele receber o que ele quer, aí o mais avançado cadastro 2 ficaria para um outro momento. E principalmente nessa parte de cadastro, e aí já vai funcionar. Esse é o primeiro slide, que é a primeira coisa que eu fiz, mas é onde ele pode ser estimulado já nos primeiros cadastros, a primeira entrega, a fazer o upload de todo o conhecimento que ele tem. Então, imaginei lá, eu, Caixa Econômica, eu vou construir o perfil Caixa Econômica, eu vou pegar todo o material que eu tenho e vou inserir a biblioteca do Caixa Econômica. Então, ficasse como quase parte do cadastro, ele cadastrar os conhecimentos já existentes. E cadastra quem é o conhecimento, qual o conhecimento qual é o conhecimento que ele tem. Então, pensando no Caixa Econômica Federal, eu tenho essa publicação, eu tenho esse vídeo, eu tenho esse prêmio, eu tenho... E ele ali, como uma etapa de cadastro, ele vai e faz um upload na biblioteca, leva para a biblioteca do coisa tudo que ele tem. A outra coisa seria uma ideia de formulário de boas práticas, consulta de um banco de boas práticas, que a gente sempre sonhou fazer na CNM, e vote numa boa prática, né? Então, no cadastro da boa prática, uma coisa mais simplificado para fazer via celular, né? Um espaço rápido, forma inspirada no formulário que já existe na ficha do Municíense, que já existe hoje, e no computador, campos mais avançados, quase que sistematização da prática, muito parecido com um livrinho do Municíense, com aqueles campos do Municíense lá, de como eu sistematizo uma prática. Então como sair de um formulário, uma ficha de boa prática, para uma sistematização mais complexa de boa prática. Todo mundo que alimenta essa boa prática, inclusive a CNM, passa a ter o espaço de consulta da boa prática. Então vou pelo tema, vou pelo município, vou das mais diversas formas, né? Em que todas as entidades são chamadas a contribuir, que também é o mesmo espírito um pouco do upload, ou seja, eu, Caixa, já premiei, fiz 10 prêmios de boa gestão, então eu venho aqui e cadastro pelo menos uma versão simples, sintética da boa prática. Se eu, Caixa, quero continuar botando mais informações, ele avança para o perfil de sistematização da prática e vota. E aí, de tempo abre um espaço para você votar na boa prática, que pode ser por categoria, a melhor categoria de modernização da gestão, Aí pode criar as formas diferentes de selecionar. De 15 você seleciona melhor, como foi também, usando já o que já foi feito no Municíense, né? E o que você acha, por exemplo, entre uma interface e outra interface, usar aquela do Facebook que tem as bolinhas que você viu agora, que você clica no Facebook, você pode ir para o Instagram, ir para as mensagens e para tudo mais? Aí tem uma coisa de home, né? De como navegar. Aí eu tentei criar aqui um formulário de sistematização de uma boa prática, né? Usando os campos ali, que é o mesmo campo do Municíense, qual a inspiração, informações sobre o município, o que é a boa prática, o passo a passo, as dificuldades, fatores de sucesso, a experiência em si, um espaço de vídeo com o roteiro do vídeo, ele tem que gravar um vídeo de 2 minutos, que tenha essas características, isso e aquilo, um espaço de upload de fotos, aquela experiência, pedindo uma qualidade, alguma coisa nesse sentido,
Talvez aquela ideia de um simulador de custo, uma planilha simplificada de orçamento para dizer quanto eu custei nisso, quanto custei de mão de obra, de pessoal, pelo menos alguma ideia mais sucinta, um cronograma, e aí coloquei também links para notícias, para hot site, para premiação, e o tempo todo inspirado no Realidade Municipal, inspirado na ficha do Municiência, coisas dando sequência a essa boa prática. Pensei num perfil pessoal, ou perfil institucional, né, que tenha lá uma página principal com um blog onde ele escreve qualquer coisa que ele esteja inspirado, ou mesmo uma participação que ele tenha lá numa pergunta. Nós vamos ver depois, tem o campo das perguntas. Difícil vocês entenderem essa coisa aqui. Por isso que eu tô gravando, porque eu mesmo não... Tem uma ideia que o fórum, para mim, é como se fosse fórum Perguntas Yahoo. Porque no Ning confunde fórum Google. No Ning, o fórum tem as mesmas funcionalidades que o grupo de trabalho. Para mim, fórum é uma pergunta... E várias respostas. E várias respostas. A cada pergunta gera um fórum. Né? Você pode abrir novos fóruns, mas tem que estar vinculado. Então eu criei um pequeno espaço. Então quais são as melhores respostas para aquela pergunta? Eu criei um espaço do fórum onde ele seleciona ali qual é o tema, o tag, a pergunta que ele fez, as respostas do fórum que já tem e a minha participação, a minha resposta. E eu marco se aquela resposta eu quero que apareça no meu blog principal ou não. Ou seja, tudo que ele faz de atualizado pode aparecer como se... Ele pode escolher, porque às vezes ele quer que aquilo apareça, quer que não apareça, quer que só fique no fórum mesmo aquela discussão. E criei 3 campos aqui, que no tema e na pergunta, o próprio sistema já aparece, sugestões relevantes. Que publicações, que vídeos, que outros grupos estão discutindo isso. No fórum já aparecem os uploads já realizados dentro do fórum. Né? O João respondeu, está aqui a resposta do João, já está os uploads do João. E na minha resposta, eu posso fazer minha resposta e posso fazer os meus próprios uploads dentro daquela perguntas e respostas. Tem os grupos que eu participo, e aí grupo é o conceito do Ning mesmo, com todas as funcionalidades, chat, biblioteca, com tudo que você permite um grupo de discussão. Aqui do lado eu posso ter a área de meu currículo, inspirado no LinkedIn, no Lattes, numa coisa, um resumo, um breve resumo. Os meus vídeos com aquelas atualizações, já tem 10 vídeos, já tem 15 vídeos que eu atualizei. A minha biblioteca, tudo que eu loguei, que pode ser publicação minha própria, publicação que eu achei relevante lançar no sistema. RS do meu interesse, que eu mesmo indico, quero botar o site da CNM, eventos cadastrados, e aí uma outra funcionalidade também parecida ao Ning aqui, do que tem de perfil do usuário. Você pensou em fazer um quantificador qualquer, alguma coisa assim? Eu botei as bolinhas assim, tipo 100 uploads de publicação, 5 uploads de vídeo, 5 uploads de evento, mostrando o quanto eu atualizei, o tempo todo tentando mostrar a minha atividade dentro do coisa. Esse é um ponto interessante. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês depois, se desse tempo. Por exemplo, assim, eu participo de um processo. Eu avalio o processo. Então tem um quantificador meu de participação no processo. Eu entrei 63 vezes no processo e as pessoas me avaliam. Então elas me avaliam assim como bom, médio ou péssimo. A participação é uma coisa interessante. Que estimula você a trazer cada vez coisa melhor, né? Mais. E até ser seguido, né? Porque as pessoas querem aparecer, elas querem reconhecimento. Então, quanto mais coisas relevantes você coloca, melhor seu reconhecimento, mais motiva a pessoa. Isso vai gerar efeito cascata que nem o do Instagram, por exemplo. Se você não estiver postando toda semana, você cai o seu número de seguidores abissalmente. Os seguidores é uma coisa interessante que eu não pensei a lógica dos seguidores. Peguei uma área de eventos, né, com uma ideia de uma informação do evento principal, título, algumas coisas sobre isso, um calendáriozinho, esses quadrados aqui são uma ideia de calendário, um espaço, cadastre o seu evento municipal com tema, a inscrição, o site, valor, se é gratuito, se não é gratuito, e um upload
Pós-evento, acabou o evento, eu posso ir lá lançar o vídeo, o hangout, a publicação, a foto, tudo relacionado àquele evento, fica registrado quase como o evento ganha quase que um perfil, né? Porque ele ganha tudo que tem relacionado àquele, o que foi discutido daquele evento, o fórum daquele evento. Tem um antes, tem um durante e tem um depois. pós, Termina, conclui, pode ter alguma coisa nesse sentido que é o que a gente busca. Pensei algum buscador de grupos, né? Eu quero buscar grupos, aparecer quais grupos que tem, se ele é aberto ou fechado, porque eu acho que tem que existir grupos também fechado, mas se eu quero participar, eu posso mandar um pedido de convite, eu quero participar, então eu peço ali para você participar. Tem uma parte para eu criar o meu grupo, então eu boto o tema, o objetivo e convido quem eu quiser da plataforma. E a hora que eu seleciono aqui o grupo, ele também começa a mostrar o grupo, ele tem uma ideia de match, né? Quando eu cliquei e selecionei um grupo, ele já apresenta para mim que outros grupos têm correlação com aquilo, que outros grupos também estão discutindo aquilo. Mostra mais perto aqui. Isso aqui é um perfil do que o grupo também teria um perfil, assim como o perfil institucional. Então, quando você entra no perfil do grupo, apareceria ali os fóruns, quem são os participantes daquele grupo, quem está online, quem está offline, permitindo chat e algumas outras ferramentas, como aquela do perfil institucional, que eu não quis repetir aqui. RSS, eventos, aquela biblioteca, mas que o grupo também seja existe o perfil CNM, existe o perfil Gustavo e existe o perfil consórcio municipal, que eu, Gustavo e outras pessoas ou a mesma CNM, organização, pode compor aquele perfil daquele grupo. E aí, ao final, eu tentei fazer uma home que tenha uma página comunicados que é gerenciado por quem opera a ferramenta, alguma atenção, alguma coisa sobre isso, mostrando quantos membros, quanto tem 1000 membros e a lista dos membros, ou pesquisar membros, a possibilidade de convidar outras pessoas e um ranking de tudo que foi as últimas atualizações. O João atualizou isso, aquilo, upload, não sei o que. Ter o espaço de eu quero conhecer os grupos, não, eu quero conhecer os fóruns, não, eu quero ver a biblioteca, não, eu quero consultar as boas práticas, não, eu quero ver os eventos, não, eu quero ver eventos. Eu botei aqui como formação presencial e botei youtuber como formação à distância, um conceito dos vídeos, né? Pode fazer tipo um Netflix da CNM que você vai assinando temporadas. Exatamente. Por exemplo, porque aí você não precisa ter a aula, esse negócio, você simplesmente pega nova temporada sobre saneamento. O Netflix pode ser uma boa forma de se inspirar, né? Porque Netflix. Todo mundo espera a próxima temporada e aí você tem um tempo de produção. Sai a próxima temporada sobre resíduos sólidos. A gente pode usar aquela página, aquela coisa preta do Netflix, onde explica quantos cursos, dizendo o que é. Pode usar até um pouco, copiar um pouco a identidade que as pessoas já estão acostumadas. Porque exatamente, né? o que eu pensei era usar a interface. Porque tá todo mundo copiando. O Instagram copiou, o Facebook copiou aquelas bolinhas, tá todo mundo copiando. E todo mundo já tá acostumado. E todo mundo já sabe usar. Então, mudou o paradigma. Agora, paradigma de bolinha Netflix. Consumo é uma interface de consumo de conteúdo. Dá uma olhada do Google Play também, Google uma Play, coisa sim. assim. Acho que tem que ter um espaço sobre o projeto, sobre a plataforma. O cara quer saber que raio de coisa é essa. Ele navega ali uma informação que não precisa ser um hot site para fora, pode ser um espaço aqui construído, uma página interna construída aqui dentro. E outras chamadas do tipo, vote na melhor prática do prêmio Munisciência, o RSS com algumas notícias, algumas coisas, ou alguns alertas, e eu de novo boto inspirado no Ning Facebook, que eu acho que é o suficiente. Tá, então a gente pode usar o Facebook e o Ning como grandes referências principais da... Eu gostaria assim, de ver isso aqui agora, trazer o componente Ning, trazer a identidade visual, os campos mais ou menos, porque assim, eu não me deu o trabalho de ficar... Não, a ideia não era essa. Detalhei tanto. Mas isso aqui, eu acho assim, supera o Ning, porque vai te dar mais capacidade de flexibilidade de utilizar, mas principalmente se tiver uma inteligência por detrás a todo momento sugerindo. Você já olhou isso? Já pensou aquilo? Já viu que tem aquele vídeo? Quando ele automaticamente já lança a pergunta, já vem uma pré-resposta automática de outros grupos abertos ou de outras discussões contemplando uma necessidade que nós temos. Hoje a gente tem lá o Google Drive, que às vezes a gente usa, mas com certa deficiência.
Pensar em ferramentas de comunicação em grupo, né? Quais são as ferramentas de comunicação em grupo que existem hoje e tentar puxar o máximo para uma rede social onde estimule respostas curtas, resposta rápida, veja link, veja publicação, veja e aí ver como que o site da CNM, o material, aos poucos vai se vinculando para cá. Eu não sei se é link, não sei se é baixar todas as publicações, replicar todas as publicações para cá. Isso é um conceito que tem que ser avançado. Maravilha. Eu acho que como o Facebook, o principal conceito dele é assim, eu gostei muito daquela plataforma das bolinhas e daquela bolinha em cima, que eu não sei se já habilitou essa função para vocês, que eu sou beta, que por ali você troca para os outros aplicativos que vão para outros conteúdos de mensagem, de chat. Sim. Então aquilo é uma forma que eu tô no Facebook, agora tô no Instagram, tô em outro. E ele sempre te dá o aviso, ó, tem alguma coisa no Instagram, então você tem que, você não tá fazendo nada, mas ele já te joga para lá para você consumir o conteúdo, ele vai te empurrando pro consumo de conteúdo. E ao mesmo tempo é uma coisa fora do site da CNM, mas que vai necessitar uma vinculação do site da CNM muito forte. Não necessariamente trazer o site para cá, mas permitir um web service grande com isso daqui. Eu acho que ele tem que ser um integrador de base de dados. Pegar a informação onde tiver. Tá aqui, tá no site, tá no ministério, tá na caixa. Essa é a preocupação que eu tenho. Você fala de integração de base de dados. Basicamente, o que o Gustavo estava falando ali seriam matérias, não seriam exatamente dados. Por exemplo, vamos pensar um dado. População municipal. Se eu pensar população municipal e alguém quiser saber alguma coisa a respeito de população municipal, ele coloca a pergunta aqui e a ferramenta responderia o quê? Você encontra em tal lugar. O IBGE é bem interessante. Vincula com um link, uma HTML para um local interessante. Não tenta reproduzir tudo, é direcionar a informação. Eu não acho que ou direcionar uma publicação. Você não armazena os dados. Você aponta onde eles estão. Talvez uma publicação ou outra eu posso indicar link ou eu posso fazer upload da publicação, né? Aí teremos que pensar a forma mais... Bom, beleza, mas nós saímos de 1.0 para 1.1.0. Agora a gente tem algo a ser construído, né? Beleza. Desafio tá com vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Então vamos começar a primeira análise do projeto. Tá, eu comecei pensando num aplicativo. Qual que é, Fabi? Tá, eu comecei eu não coloquei uma parte ali para mostrar como tá aquela página principal do aplicativo. Eu já entrei já no cadastro. Então eu vou clicar num botão que vai ter entrar. Lá eu vou ter um perfil para escolher. Eu sou de município ou eu sou de uma instituição? E aí eu escolhi aqui, eu fiz a opção município. Como eu cliquei na opção município, já aparece outras funcionalidades para eu preencher já assim de imediato. Então vai aparecer meu município qual é, o cargo, a área que eu tenho de interesse, o assunto que eu tenho de interesse, que vai abrir outras, que vai ser finanças, contabilidade, educação, enfim. E aí tem o meu contato que eu quero colocar por telefone porque eu quero receber algumas coisas de imediato, compartilhamento rápido. E aí eu cliquei em OK. Como eu já selecionei ali uma área e um assunto, ele vai vir para a segunda tela, que é finanças. E aí eu coloquei dentro desse assunto alguns tópicos que vai ter outros, a mesma coisa que está aqui embaixo. Então vamos lá. Finanças, eu escolhi finanças, é a área de interesse, tem o tema FPM, FEX, ISS simples e ITR. Eu selecionei ITR. Dentro do ITR vai aparecer para mim outras funcionalidades. Então, o que tem dentro do ITR? Cursos, conteúdo, notícias, perguntas e respostas. Aí eu escolhi o conteúdo. Para esse conteúdo eu vim para cá. Tenho de conteúdo boas práticas, legislações, repasses. Tudo isso aqui vai abrir uma outra abinha, né? Então eu cliquei em boas práticas. Nos boas práticas apareceu para mim. Tapurá triplica a arrecadação com o ITR. Eu clico aqui e posso baixar esse documento. Daí eu venho para cá. Aqui, peraí. 7, Aí eu quero ver outra coisa. Eu baixei esse aqui para ler num outro momento. Então eu venho aqui, eu cliquei em repasse para ver como que funciona o repasse do ITR para o município. E aí aparece um infográfico. Tá escrito, você sabia? Aí o ITR é repassado como? E aí vem o contribuinte, claro que eu não sei desenhar, eu coloquei só as bolinhas, né? Contribuinte passa para a União repassa para o município. Quando o município tem convênio, ele faz a fiscalização do contribuinte. E aí eu parei aqui, porque aí eu não, até comecei a fazer pelo lado da instituição, mas eu não consegui pensar naquilo que poderia, por exemplo, um visitante
sei lá, do Senado, vamos dizer assim. O que ele poderia visualizar ali dentro? O que tem de interessante para ele? E o que isso aqui responde àquela sua pergunta que você fez de quais são as coisas, como o projeto Universidades pode te ajudar a ter acesso ao conhecimento? Eu não consegui fluir do lado, por exemplo, da universidade. Aquela lista que você tem, ela é atendida com esse tipo de design? A que a gente fez primeiro? Aquela sim, de um primeiro dia? Sim, aham. Legal. Então, eu já parti para a parte como se já tivesse tudo já montado, alimentado, todo o conteúdo já estivesse pronto na plataforma, né? Então eu já imaginei aqui a parte de navegação mobile e como seria talvez o desktop, já na parte de entrada. Então eu imagino que você já passou da parte de cadastro, a parte de login e que, por exemplo, no desktop você teria essa visão aqui. Foi algo que eu imaginei, né? Eu Explica pensei. pra gente isso aí, como é que funciona, o que são as coisas que tem aí. Sim. Então, tem diversos conteúdos. Então, eu imagino que a gente poderia ter uma barra, certo? Onde você tem a informação de que você está logado e você tem aqui 3 ícones principais, que podem ser muito mais, como alertas, que você pode salvar alertas, você pode ser lembrado de uma atividade que você queria ser lembrado, mensagens que pode ser da plataforma ou pode ser de um usuário que você fez algum tipo de interação e configurações de diversos, quanto preferências de conteúdo e por aí vai. Um menu aqui, isso é já mais é bem parecido mais com o layout de dashboard, né, que você controla, né, como é que a gente pode dizer. Então você tem um menu com todas as opções. Infelizmente no desenho não dá para fazer, mas seria início, conteúdo, rede, metas, projetos, ranking, o que tiver, né? Por exemplo, quando você fosse em conteúdo, você teria mais opções. E aqui, na verdade, na tela inicial, como você ainda não entrou, você não selecionada, seria um resumo das principais coisas que estão acontecendo na plataforma. Conteúdos, né? Não sei o que poderia ser, mas poderia estar preenchendo aqui, por exemplo, principais conteúdos visualizados, né, ou compartilhados, ou coisas assim do tipo. Exatamente. Então, partindo já para a parte mobile, né, então trazendo isso aqui que é muito grande para uma parte pequena, então a gente teria mais ou menos isso também. Aqui dá pra ver que você desenhou em HTML5, né? Poxa vida. Já foi responsivo. Caramba! Vocês enxergam isso ou não? Então, no mobile aqui, seria uma representação desse aqui, né? Então, esses 3 menus, eu acho que essas 3 opções aqui, elas são importantes. Então, eu até fiz no comentário que elas têm que estar sempre em todas as telas, que é a parte de alerta, de mensagem e de configurações. Pode ter outras, ou pode não necessariamente ser elas. Mas você, quando você entra no aplicativo, você continua tendo a opção do menu de navegação. E essa barra de pesquisa aqui, ela sempre, eu imagino que ela tem que estar te acompanhando. Quando você clica aqui, você tem um leque de opção de filtro. E esse primeiro contextualizado conteúdo... onde você estiver. Então, sempre uma pesquisa contextualizado, mas quando você clicar nela, você pode mudar também qual o tipo de conteúdo você quer pesquisar. Então, essa separação de conteúdo aqui seria semelhante a essa do dashboard aqui, só que para mobile. Sim. Né? Então, aqui, quando você clicasse no menu ou arrastasse, né, lateralmente o menu abrindo, seria um menu parecido com esse aqui. Né? Então, continuando, eu fiz aqui como se fosse na parte de conteúdo, e o conteúdo ele tem 3 opções. Então, se você entra em publicações, além dessa barra de pesquisa, eu fiz aqui como se fosse sugestões de conteúdo que você pode clicar nele, e aí faz um filtro automático, ou você pode fechar que isso aqui não me interessa. E aqui, publicações. Tem a opção de você trocar de publicações para outras coisas, como vídeos e por aí vai, que também é tipo de conteúdo, né? Aqui, se você fosse no menu em rede, como que seria talvez a rede? Eu pensei que a rede poderia ser composto tanto de pessoas quanto também de instituições, né? Depende muito de como que fosse. E aí fosse, né? Projetos, com layout de projetos. E nesses 3 itens aqui, por exemplo, você clicando em alertas, observe que eu deixei umas bolinhas, né, indicando que você tem algumas mensagens. De mensagens que você recebeu. E você clica em alertas, então ele abre, mostrando os alertas. Você tem a opção de ler, de ver, de excluir. E a mensagem seria por aí também. Então essa foi mais ou menos a ideia que eu tive já de navegação mesmo. Tá, e isso aí atende a esse conteúdo que você tinha feito ontem, Atende. né? E também a esse fluxo do como fazer, que era uma bolinha de fluxograma, né? Atende. Na minha concepção, atende sim. Eu imagino que pode ser melhorado, mas aí vai depender de todo mundo, né? Da colaboração de todo mundo. Mas eu acho que em princípio dá pra atender sim. Legal. Próximo? Para saber de que é o projeto. Vamos lá, conta pra gente, Lu. Eu não avancei tanto quanto Mozart. Isso mas... é não avançar, é isso mesmo. Ontem eu coloquei tudo que estava no quadro aqui.
cataloguei em 3 grandes grupos, né? Perfil, filtro, cadastro, conteúdo, busca, interação, boas práticas. E aqui é a questão do monitoramento. E eu tentei colocar tudo que tá ali dentro já do perfil mobile. Então aqui tem o perfil, a sua região e o tema que você está buscando. Eu tentei simplificar como foi solicitado para que uma pessoa que não tem tanto domínio assim possa entender o que ela vai buscar. Então cataloguei conteúdos, oportunidades, soluções, destaques e referências e conexões. Então aqui na verdade você precisa entrar no seu interesse para ter para acessar os temas que estão relacionados a isso. Eu só detalhei conexões. Então dentro de conexões, tudo que está ali na tela que envolva interação entre os diversos usuários vai estar dentro de conexões. Então o ranking dos usuários mais ativos, os que colocaram alguma publicação, você conseguir visualizar isso, você acessar chats, fóruns e AD. Aqui você quer interagir mesmo. E aqui você quer pesquisar pelo tema, demandas e dúvidas que tem sobre aquele tema e as soluções, links ou instituições que poderiam solucionar aquilo, que é o match, né? E isso resolve Resumindo. todos os problemas daquela lista que você fez ontem. Eu consegui colocar tudo que tá na lista de ontem dentro dos links que eu resumi nessa tela principal. A partir daqui, eles teriam que ser cada um desse detalhado. E isso resolve o problema que a gente discutiu ontem ali no quadro? Eu tentei incluir de alguma maneira tudo que tá ali dentro de cada um desses links. Vai lá, Thaís. No meu projeto não existe a opção de ser um ou dois, tem que ser as duas coisas, tanto no mobile quanto no dispositivo. A gente vai começar explicando por qual. Vamos começar por esse que eu trabalhei mais. Então vamos lá. O aplicativo, você teria que entrar no site antes para poder conseguir acessar ele. Daí você clicaria, tem as dois Mostra o que você estiver apontando o aqui. gestor e o produtor de conteúdo, que esse nome tá horrível, mas foi o nome que eu consegui pensar. Tá. Daí, aí eu fui primeiro para a página do gestor, e daí ele teria as opções que ele teria, separadamente. Se ele fosse para busca rápida, ele viria para cá. E daí ele colocaria qual tema que ele busca e tags com conteúdo. Sei lá, eu quero textos, eu quero vídeos, eu quero de até tantos minutos, as coisas do tipo. Caso ele fosse para Frida, ela teria uma bonequinha, né? Eu usei esse nome. Que ele diria qual a pergunta, ela apresentaria quais seriam as melhores respostas. Frida seria a inteligência A inteligência artificial artificial, do suporte. É a mãe do Siri. Caso ela não soubesse, ela diria que um dos técnicos poderia ajudar. Quando ele clicasse em boas práticas, ele seria dividido em 2 partes. Ou ele poderia ir por região ou por estado, ou então ele poderia delimitar a busca dele. Sei lá, eu quero municípios que têm uma população até tanto, que foram gastos até tanto, para ele tentar ver se era com aquilo que ele queria. Quando ele viesse para cursos, ele poderia vir para temas de interesse e ele digitaria e colocaria se ele queria cursos de só texto, curso quando ele teria um certificado, cursos de videoaula, não sei. Ele poderia delimitar o que ele queria e daí ele teria uma barra de busca e ele poderia descobrir e apresentar as informações que ele queria. Já na página do produtor de conteúdo, ele teria que criar o perfil dele primeiro, dizendo qual é a localidade, onde ele estuda, qual é a instituição, o que ele faz, para poder a gente, sei lá, delimitar qual é o nível de conteúdo que ele vai estar postando ali dentro. No perfil dele, aqui teria, né, o perfil, teria o resumo semanal das coisas que ele está aparecendo, os cursos que ele está fazendo, as postagens que ele já fez e uma barra com cursos novos, que a gente teria o cadastro do perfil que ele fez, de quais os interesses que ele tem, que ficariam aqui embaixo. Quando ele viesse para o resumo semanal, teria os fóruns que ele participa na universidade dele, na instituição dele, o que as pessoas que estão cadastradas fizeram, os temas que ele gosta e as notícias que foram publicadas desde a última vez que ele entrou. Nas postagens dele, estaria aqui as postagens da mais nova para a mais antiga, tudo que foi feito uma por uma para ele poder entender quem comentou, para ele poder responder as pessoas. Os cursos estariam aqui divididos quais cursos que ele está participando, daí ele clicaria no curso que ele está para entender qual foi desde a última vez que ele entrou. Na biblioteca, aqui eu já fui para as coisas que eu já estava fazendo. A biblioteca seria assim, seria dividido por artigos, vídeos, notícias, e aqui em cima seria a busca por, o livro. Você tem um autor, um livro que você quiser. E aqui seriam os temas mais diversos, que não necessariamente são uma produção, física. O que ele foi buscado apareceria em ordem, do mais relevante ao menos relevante. E os fóruns
estariam aqui o tema e quais os fóruns disponíveis que tem para a pessoa acessar. E esses quadrados são blocos de conteúdo ou é texto, é imagem? Não, são imagens. Tipo, Só fórum imagem. 1, fórum 2, sei lá, o nome do fórum. E aqui no site, eu pensei que teria o gestor e o produtor de conteúdo, e caso você não seja nenhum dos dois, para você se cadastrar. E daí tudo aquilo de você delimitar, o que você está buscando, tudo isso. Para a página do gestor, seria qual a sua dúvida, e a mesma coisa, as tags para ele buscar, a Frida ficaria aqui embaixo, e aqui seria uma coisa mais móvel, com, sei lá, boas práticas, biblioteca, tudo aquilo que eu ofereceria ali ficaria aqui na lateral. E na página do produtor de conhecimento, a mesma coisa. O perfil aqui seria uma coisa dinâmica com os outros fóruns que estão acontecendo, além do que ele está participando. Do lado da direita ficaria o que ele não está participando, do lado da esquerda aquilo que ele participa. Os fóruns que ele está, e quando ele passasse em cima, a mesma coisa. Do mais recente para o mais antigo, quando ele passasse com o mouse em cima. O dashboard eu pensei com atividades, sei lá, coisas mais recentes, eu não consegui pensar tanto. E aqui embaixo, para diferenciar um do outro, ficaria a Frida, caso ele tenha alguma dúvida. Vamos lá, começa. Então, Olha, eu me preocupei em dividir quais seriam as áreas de controle da plataforma. Então aqui eu basicamente dividi em 4 grandes áreas. Uma que se refere a tudo que é conteúdo e interação na plataforma. Outra que eu estou chamando só de funcionalidades, ou seja, os chats, os fóruns, agendas, painéis, consultas offline, são coisas que tem que constar independente da página. E aqui tudo que é divulgação e reconhecimento do que a gente vier a cadastrar. Então seriam os destaques, seriam os rankings de quem inseriu uma prática. E tem um quarto quadrante aqui que representa meio que a administração da plataforma, gestão desses conteúdos. Essas áreas, elas estão interrelacionadas, ou seja, o que aparece aqui para quem está gerindo incorpora funcionalidades que vêm do 1, do 2 e do 3. Aqui, para quem está entrando, incorpora funcionalidades que tem no quadrante 4. E quem está aqui incorpora funcionalidades desses outros também. e como é que ficou o fluxo de processo? De tudo que eu coloquei na lista, isso daqui de certa forma resolve. Porém, na hora de transferir para o que seria uma coisa mais visual, tela, eu me preocupei só em falar do match. Porque eu acho que Explica essa tela pra gente. Eu vou explicar. De chegar aqui. Todos esses conteúdos, né, o que a gente vai incluir, o que tem de práticas aqui dentro, o que a gente já descobriu, eu acho que vai ser uma questão de... Vai ter que ser distribuído e incorporado na melhor tela, não tenho condição. O que me preocupa, que eu acho que vai diferenciar a ferramenta, é você realmente oferecer um serviço que só ela tenha, que é essa busca em conteúdos já tão, vamos dizer, chancelados, autorizados, que falem realmente das questões municipalistas. Então a tela, para mim, mais importante é essa tela de serviço, que é onde você pode consultar, incluir, alterar uma prática ou mesmo debater uma prática. E aí, nesse contexto, vale para todo mundo. Agora, se você é um município ou uma empresa ou um CNPJ, enfim, você se cadastra e você vai para um outro nível desse tipo de interação. Aqui nessa página, não consigo pensar em nada diferente do que o Google já criou, que é de você entrar com uma sentença simples e ele te mostrar quase tudo que esse banco de dados que a nossa plataforma tem para te oferecer. E isso são exemplos, né? Eu digo, todas as outras funcionalidades, elas vão ter que estar sendo incorporadas, mas onde, de que forma... Cadê os designs? A interface... As agendas, os painéis. Agora, tem coisas que são mais... que atendem mais um universo maior de pessoas. Ou seja, estudante pode entrar aqui, saber práticas, cadastrar coisas. Agora, para quem é gestor, ou para quem é do município, ou para quem é um interessado em conhecer um projeto, ele tem que ter uma coisa muito especial, que seja essa busca, que ela não de forma alguma, uma coisa simples. Ela vai ter que indexar todo esse banco de dados de informações. Para o celular, me parece que a tela também tem que ser bastante simples. Você se identifica para poder incluir, consultar ou debater práticas. Você não tem aqui, por exemplo, a opção de fazer alterações. E ela
te distribui, você pode distribuir essa prática, por exemplo, em forma de convite por RSS, por e-mail, para grupos ou para o WhatsApp. Não que você mande um arquivo, um PDF, mas você pode mandar um convite ou mesmo um link que te traga a pessoa para que ela também comece a interagir dentro desse conteúdo, daquilo que você está tratando, mas dentro do ambiente da plataforma. Uhum. E essas são as duas interfaces que você... É um modelo muito apurado e desenvolvido. Isso aqui era só viagem para tentar chegar aqui. Tá. Vai mais. Vai direto nele, sorrindo, agora vai. Tá. Bom, passei um tempo primeiro tentando entender o conceito do projeto Universidades e tentando fazer uma diferença do que seria o projeto com o que a SNM já tem. Uhum. Ele não tá nada de desenho de projeto, é mais o conceito. Uhum. E eu comecei pensando no perfil do gestor do município. Uhum. Ok? Então, eu sou um gestor, sou da área de educação. Ok? Peguei as telas, como qualquer outra, fiz login, sou gestor de educação. Então, eu entraria no sistema e o sistema teria algumas fases. E aqui o sistema? Aqui Tá. é o conceito de sistema. Tá. A primeira ideia é eu sair do zero. Cheguei e não sei nada de educação. Alguém me empurrou politicamente, eu estou aqui, eu sou o secretário de educação. Então, nesse sair do zero, é o que teria a coletânea, que explica de forma geral como é que se faz a educação, aí quais são as regras, quais são as obrigações. Aí, no caso, se você é o prefeito, seria o livro do prefeito. A ideia é que educação se faz assim, de forma bem geral. Esse seria o primeiro nível. O segundo nível é, ok, eu entendi agora quais são as minhas obrigações. Só que por onde é que eu começo? Então, por onde começa, onde está em azul, é onde ele precisa de algo específico dele. Então, ele precisaria entender como é que está a realidade do município dele. Então, a CNM, por exemplo, tem uma ferramenta Sidens, que ele pega um conjunto de indicadores oficiais, ele mostra, olha, tua educação tá boa ou tá ruim. E dentro da educação você tem vários pontos. Teu transporte escolar tá ruim. Por exemplo, no sair do zero você teria o avanço, o estudo de vários temas. Uhum. Aqui ele te falaria exatamente onde focar. Então, dentro da sua área você deveria focar aqui por causa desses indicadores, poderia ter pontos e documentos de como fazer um planejamento participativo e como diagnosticar com a sociedade. Que aqui a gente está falando só de dados oficiais. Uhum. Ok, mas como é que você levanta? Como é que você pergunta para a sociedade o que fazer dentro da sua área de atuação, que é a educação? Uma vez que você tem por onde começar, que seriam os pontos mais fracos dentro dessa área, você teria um leque do que fazer. Então, conversando com universidades teriam um conjunto de práticas, ações ou sugestões de outras pessoas que já estão sugerindo, aí você vai ter um link lá na frente. Ele faria, olha, dentro do transporte escolar, que é o meu problema, eu tenho vários municípios que estão trabalhando com isso, vai ver o link, ou outras sugestões que a universidade fez um estudo e sugeriu tal coisa. Então você veria o que ele fez, qual foi o passo a passo que ele fez, quanto custa para fazer, você estudaria essas opções. Ok, uma vez estudado essas opções, você precisa de como fazer o seu. Uhum. Então, ou eu topo fazer um projeto de transporte escolar, igual fizeram, ou eu preciso de um projeto mais específico. Aí aqui você demandaria para universidades, olha, não tem projetos na área de transporte escolar fluvial. Uhum. Eu demando isso para a universidade ou para estudante, alguém que queira mostrar. E dentro de um município, eu compartilharia a minha experiência de algum projeto que eu estou fazendo. Então, estou fazendo um projeto fluvial, transporte escolar. Então, eu colocaria ele. Então, teriam pessoas que estariam me ajudando nesse meu projeto específico. É como se fosse uma possível boa prática. Uhum. Então, eu estou construindo, eu planejei assim, as pessoas estão sugerindo assado, algumas orientações e alertas de regras para o que eu estou fazendo assim. Alguém que está fazendo isso, olha, cuidado com isso, eu já tentei isso, deu errado. Então aqui teria o acompanhamento específico dele. Ou aí você tem ou estudantes ou profissionais que poderiam tentar orientar ele aqui. E um outro município que tivesse numa outra tela dele que fizesse
como fazer um projeto de transporte aquático fluvial. Ele consultaria o projeto desse cara que está em andamento. Tá. Então ele não concluiu. 30 Tá. segundos para dar os seus 5 minutos e como é que é a interface para a gente tentar fazer a validação do como fazer disso para daqui a meia hora apresentar Pois é, protótipo funcional. eu não cheguei na interface, mas resumindo, o que fazer teria o como financiar cada projeto desse. Que, Então por aqui a gente exemplo, chegou no o quê, né? Isso. É um E isso aqui, processo. esse é um processo. Ele chegou na fase que a gente estava anterior, porque ele pegou agora. E esse aqui? Esse aqui foi tentando quem entraria na ferramenta. Se é o que o gestor queria, o profissional, a universidade, Uma coisa que me chamou a atenção conversando contigo é a sua preocupação quanto ao fato do universidades concorrer com a CNM ou não, isso... Sim. Bom, entrando nesse tema que é fugindo do projeto, mas é um tema relevante. para pensar nisso. A missão da CNM é ser referência em gestão municipal. Então, se você pensa em como fazer ou desenvolver ou buscar algum conhecimento dentro dessa área, você buscaria a CNM. Agora você não vai buscar a CNM, que a referência vai ser universidades. Universidades é um projeto financiado por um agente externo. E normalmente o financiamento de projeto externo, ele está pagando pelo projeto, ele recolhe esse projeto. Então, depois de um tempo de projeto, para onde esse projeto vai caminhar? Esse projeto vai continuar caminhando dentro da tutela da CNM ou ele vai virar um concorrente? A minha preocupação é como esse projeto, depois de 4 anos, vai se desvencilhar, vai ganhar vida própria e vai concorrer com o que a gente já tem. Entendi. Mas a ideia aqui é... Mas é importante, é uma visão diferente que não apareceu nas outras visões. 6 minutos, estourou o tempo aqui e ouvi, vamos lá. Tá. Aqui são 4 folhas, mas essa primeira aqui foi a de ontem, quando eu rascunhei um pouco já alguns ícones de informações, de conteúdo. Aí hoje pela manhã, quando eu estava numa reunião, eu também estava desenhando, não é? Vocês viram por que eu passei ontem os modelos? Eu estava desenhando e pensei em estruturar alguns, digamos, eixos principais. Essa parte de perfil, de login, eu já compreendi de perfis diferenciados, então não aprofundei. Aprofundei mais na ótica de um gestor que tem um problema e de que ele está acessando a plataforma para ver como que a plataforma pode ajudar ele a resolver esse problema. Isso, vai Pensei mostrando mais, aqui assim, só pra gente pensei mais aparecer no nisso, vídeo. né? Então, aqui eu pensei numa lógica, isso daqui é o esboço, que chegou um pouco resumido nisso. Por quê? Essa preocupação dessas duas aqui, que aqui está muito carregado e aqui está muito resumido. Porque eu penso que os nossos gestores, quando eu estou falando de prefeitos e gestores, grande parte, eles não são tão novos, não é? E talvez para essas pessoas um pouco mais experientes, não há nada tão irritante de ficar clicando quando ele quer acesso a uma informação, ele quer um meio de que ele possa, um site, alguma coisa de que ele possa ver alguma resposta, alguma coisa sobre o problema dele que possa ajudar. Então, pensei um pouco em reduzir esse volume de informações para ícones mais diretos, não é? E aí aqui seria, digamos, o primeiro layout da plataforma, não é? Pensei em um dashboard, por exemplo, com as informações principais, com notícias do que está de relevante naquela semana. Acho que quando alguém clica numa plataforma, ela não pode ser uma plataforma, digamos, fria, de só ícones e aí você sai clicando. Tem que ter uma primeira tela de o que está acontecendo naquela semana, o que de novo está acontecendo. Então, tive esse cuidado aqui de pensar nisso. E aí pensei em contatos, notícias, essa parte de recursos, capacitação e boas práticas, digamos que seria os ícones principais. Não é? E aí quem somos e os nossos apoiadores, não é? No sentido de que tem importantes institutos nacionais e internacionais que também apoiam a nossa proposta e incentivam a nossa proposta no sentido de replicar. Por que esse cuidado? Porque ao mesmo tempo que nós estamos pensando nos nossos gestores nacionais, nós temos temas que são comuns ou de problemas comuns de vários gestores da América Latina. Não é? Global, né? Exatamente, numa agenda global. Então, também pensei nesse sentido de que certamente a nossa plataforma, certamente ela vai ser uma plataforma importante em termos de nacional, mas ela tem um potencial enorme também de agregar com experiências hoje já em andamentos internacionais. Então, por que não agregar no sentido de fomentar
o quão importante é essa plataforma e também buscar, de uma certa maneira, apoiadores e parceiros, não só parceiros de conteúdo, mas também penso em parceiros financeiros. Porque essa lógica aqui, né? Porque isso é importante, inclusive, não é nossa competência aqui, mas pensar também no sentido assim, ok, eu tenho um excelente projeto, mas aqui daqui a 4 anos ela pode ficar engessada no sentido sem atualização. Por isso que eu pensei nesse tópico aqui de apoiadores. Aí pensei na lógica de que o gestor, ele tem... Vários municípios brasileiros hoje têm um problema concreto. Por exemplo, gestão de praias, não é? Para um município isso é positivo, para outro município isso pode ser um problema, não é? Pensei numa lógica de que tem um ícone de capacitação. Nesse ícone de capacitação você tem cursos de AD, laboratórios, fóruns e comunidade de conhecimento. Pensei numa lógica, ele clicando capacitação, clicando em formas de laboratórios, porque eu penso que tem que ter laboratórios no sentido assim de... problemas concretos na gestão, no dia a dia, e de você juntar uma série de experts, de prefeitos, gestores, e vamos discutir problemas e apontar soluções. Fóruns muitas vezes não permitem isso porque não é online, né, em tempo real. E é difícil muitas vezes você acompanhar esse volume de proposições. Pensei na lógica de laboratórios. Esses laboratórios teria que verificar se seriam quinzenais ou mensais, porque a logística desses laboratórios requer tempo, organização, planejamento. Pensei nesses laboratórios em forma de webconferência ou hackathon, isso está em aberto, mas que isso poderia ser uma proposta. Pensei, ou seja, na descrição do problema concreto, para direcionar esse problema, não é, para os gestores, ou seja, propostas e aplicação, ou seja, você pode ter uma série de propostas de experts de universidade, de prefeitos, mas muitas vezes essas propostas não são factíveis de ganhar, de serem replicadas, né? Pensei no ícone, no momento disso também, e um último passo no sentido de registros dessas soluções ou boletins de informações, porque você só promover um debate, um diálogo, e sem você ter registros ou que isso possa ser replicado, não me parece muito... E ele aparece nessa forma, nessa interface. Talvez a interface não seja mais atrativa, mas a minha preocupação é de que esse gestor não saia clicando eternamente para que ele chegue de fato ao objetivo dele, ao que ele quer acessar. Porque muitos aplicativos você tem isso. E isso, né, atendeu às suas expectativas? Acho que atende a minha expectativa no sentido assim, qual o objetivo da plataforma? De acessar de gestão de conhecimento. E acho que ela tem um potencial de responder problemas concretos. E não apenas de trazer materiais para que o gestor clique, consulte e saia lendo, que aquilo pode ajudar. Acho que o gestor, ele quer algo mais pragmático e concreto para resolver o problema dele. Bom, pensando um pouco numa carinha inicial da plataforma, aqui sempre teria uma barrinha de busca. Não desenhei as tags aqui, mas à medida que ele vai mexendo, ele vai colocando tags, vamos supor, saúde, assim, vai tendo sugestões quando ele para ele. Então, um primeiro perfil, quem é você? Seria uma pergunta. Eu não peguei nada daquilo ali. Não, mas eu vou tá. Esse aqui depois. Quem é você? Então, a pessoa teria a opção de fazer o login dela ou se cadastrar. E nisso eu incluiria aquelas ideias de, talvez, um questionáriozinho que vai identificando e filtrando o tipo de informação que vai ser fornecido para ela. Então, se for um gestor, informações mais específicas. Se for uma pessoa, um pesquisador, vão ser outro tipo de informação. Não necessariamente podem ser as mesmas, mas de forma direcionada ao interesse da pessoa. Então, uma possibilidade dela escolher se ela quer informação ou se ela quer contribuir, e de acordo com isso, as informações também vão ser filtradas. Aí vamos supor que ela quer contribuir, e aí vai aparecer todas as opções. Aí eu imaginei que teria que ter uma mensagenzinha em que vai ter a política da plataforma, de que maneira ela pode contribuir, enfim, aquilo, direitos autorais, enfim. E as opções das maneiras como ela pode contribuir. Então, talvez cadastrar uma boa prática, ou publicar uma notícia, uma publicação, um estudo, um evento, ou participar de algum grupo de discussão. Uhum. Se o gestor, ou se o usuário quiser
informação, ele teria essa barra de o que você busca, e aí começa a mostrar várias opções de tags que vai ilustrando na cabeça dele que combinações ele poderia fazer. Então, teria uns xizinhos aqui, que ele vai excluindo o que ele não quer e, enfim, vai clicando. E a todo tempo, essa barra continuaria. Não coloquei. Isso é uma interface para você? Ou isso já é uma interface? Não, acho que é um fluxo. Ah, um fluxo. Mas durante todo o tempo que ele está pesquisando, então vamos supor, ele clicou aqui saúde e finanças, ele fez essa combinação. Aí vão abrir outras coisas, mas ele pode aqui excluir saúde, quero só finanças, ou então adicionar outra coisa aqui. Então, à medida que ele está pesquisando, ele tem a possibilidade de ir colocando mais ou menos tags. Aí eu fiz uma divisão mais ou menos tentando compilar um pouco do que a gente pensou ontem, que seria em termos de conteúdo, na prática e interação. Então, o conteúdo seriam vídeos, publicações, cursos ou formação online, eventos. Na prática, boas práticas, notícias, oportunidades, que aí entraria talvez para a parte de METs e tal. E de interação, blog, grupos de discussão e chat CNM ou Afrida. Então, eu fiz essa divisão em 3 grandes blocos de coisas, né? Supondo que ele tenha clicado em oportunidade, aí tudo isso vão virando tagzinhas que, né? Então, a oportunidade também vira uma tag, que se ele quiser excluir, ele voltaria aqui para essa outra tela. E aí, enfim, só um exemplo, talvez as universidades possíveis de fazer uma parceria relacionado à saúde e finanças. E essa aqui, para isso tudo, tem essa interface, é isso? Eu confesso que isso não é tão claro na minha cabeça em termos de o que seria exatamente um fluxo e o que seria uma interface. Mas eu acho que essa aqui é uma interface e que isso aqui é fluxo. Pensando numa página inicial, o campo de busca sempre teria que ter, né, com essa história das tags que vão tirando e colocando. E aí teria, ainda nessa divisão em conteúdo na prática e interação, teriam aqui as principais coisas relacionadas ao que ele selecionar. Nem sempre, vamos supor que ele selecionou saúde, nem sempre vai ser curso online que vai aparecer aqui. Mas no caso de saúde foi publicação, curso online e vídeo, que foram as 3 coisas mais relevantes nessa tag. Em termos de na prática, aí tem boas práticas, então aparece aqui. E em termos de interação, ele pode falar, pode ser o chat, mas existe um grupo de discussão sobre isso, então tem essa opção. E todos eles com a possibilidade dele marcar, que viria para uma parte de perfil lateral aqui, onde ficam salvas as coisas que ele tem mais interesse. Além de aí, meus grupos, minhas boas práticas, coisas que ele tenha como se fosse um controlezinho da atividade que ele tem feito na plataforma. Legal, 4 minutos e 40. Agora captou exatamente esse seu momento. Isso já está para a posteridade. Bom, então eu tinha pensado, na verdade, em uma questão colocou de interação, de que diferentes usuários pudessem fazer postagens e que se achasse mais rapidamente o que se busca. Então, para isso eu não consigo pensar layout, mas eu acredito que para mim, uma plataforma amigável é aquela que tem um layout interessante, que eu consiga. E pensei na questão de boas práticas. Como é que eu acharia? A partir de um login e senha, você já entraria, te daria as opções, né? Daí você já entraria direto em boas práticas. Eu fui nesse ponto. Na boas práticas, você teria 2 opções, que foi alguém que colocou, não sei se a palavra é essa, doar e receber. Eu tenho para compartilhar ou para diferente. Se você tivesse colocado no doar, eu tenho uma prática que eu quero colocar, ela viria para uma tela onde você diria, você quer preencher online ou quer baixar offline? No momento que você quer baixar offline, quando você completa, acabando qualquer uma dessas 2 ou completando, o fundo vai falar, teu material está em análise. Ou seja, tem alguém que está dizendo se aquele material é disponível para ser compartilhado. A ficha seria comum para todo mundo. Se o cara diz, não, eu quero receber, daí ele cai naquele desenho que o Léo até colocou, cai sempre num buscador. Um buscador que consegue buscar dentro de um repositório toda aquela informação, finanças e saúde, ser como um combine, que te daria todas as opções.
do resultado da busca dele, né? E a partir daquela que ele chegaria, a ideia era chegar bem rápido, em 3 cliques você chegar no que você quisesse. Eu quero doar ou receber, é isso? Se você quisesse doar, você tem online e offline. Se você quer receber, você chega num buscador que você coloca a tua pesquisa e daí ele te leva para o resultado dessa pesquisa, que pode ser que entra num repositório e te dá tudo que existe de informação indexada sobre esse conteúdo, esse resultado de busca, e te direciona depois e te dá as opções, outras páginas, outras bases, enfim, e te leva também às opções de interação, um chat, um blog. Pensei assim de fácil, pensei Isso só aqui. isso. Isso era que eu expliquei, que eu não conseguia me entender, eu botei de outra cor aqui. É a mesma coisa. Isso é a tradução colorida. Porque como é, né, colorida assim... Isso atende a questão todas de aquelas você... perguntas de ontem, de como a plataforma pode contribuir para acesso à informação. Eu acho que você acessaria, na minha ideia, eu peguei uma ponta, que é boas práticas, tá? Não consegui chegar num desenho de layout, de nada disso. Mas ele chegaria para mim acessar melhor a informação, porque ela seria mais rápida, te dá uma informação sempre com opção online e offline, e te dirigir a um buscador que transportaria tanto para material de publicação online, vídeo, enfim, o que tivesse indexado num repositório, que combinaria o banco de dados da CNM, também de universidade, de sites online, enfim, buscaria aqui, e as possibilidades logo depois de você falar sobre aquilo. Eu quero discutir com alguém já tem. E a questão do conteúdo, se ele quer doar, vai ter sempre um comitê que vai dizer, ok, está em análise ou não, já está publicado. Pensei nisso. Bom dia, vou dar. Você começou, né? Segunda chance. Respondendo aquela pergunta, na verdade, eu foquei em uma funcionalidade só, que eu achei mais fácil de pensar do que tentar desenvolver todas elas. E aí eu tentei focar mais naquele eixo de formação EAD. Então, assim, acho que a primeira tela que eu pensei foi mais de dar um direcionamento de um filtro para o usuário. Então, ele teria uma pergunta, né? Qual a área que você mais tem interesse de seguir no momento? E aí, primeiro teria um filtro primeiro de áreas, né? Então, planejamento financeiro, planejamento urbano, finanças, enfim. Ele escolheria um e depois apareceria esse combo que colocaria os principais temas dentro daquela área. Então, aí eu chutei os temas de finanças, tá, Fabi? Depois você me corrige. Aí coloquei, por exemplo, ISS, TR, planejamento financeiro, enfim. E aí, às vezes, a pessoa não sabe nem o que é o ISS, né? Às vezes ela realmente não tem nenhuma base. Então, quando ela passasse o mouse por cima, apareceria uma explicaçãozinha. Para aqueles completamente perdidos, como eu costumo ser, também teria um campo de últimas postagens. Então, às vezes, eu estou procurando finanças, mas eu olho lá que teve uma postagem, sei lá, de educação que pareceu interessante, e aí eu também poderia ver outras áreas que não fossem as que eu puxei. Nessa primeira tela também teria... eu coloquei como se ele já tivesse se logado na plataforma, e ele puxaria essas últimas coisas que eu fiz. Então, os últimos módulos que eu já fiz, as últimas avaliações, os temas que eu deixei salvo para eu ver depois, enfim. E aqui eu também teria a Frida sofreu uma certa mutação ao longo das telas. Ela foi emagrecendo e diminuindo. Ela engordou, era muito bolo, muito queijo. E aí, ela estaria aqui mais... Nessa tela, ela ajudaria mais numa orientação de como fazer esse primeiro filtro. Aí aqui seria já... eu tendo marcado esses checkbox, né? Os módulos seriam montados de acordo com os temas que eu escolhi. Então, ele seria puxado... Aí eu coloquei alguns critérios, né? As tags, que seriam dos temas que eu escolhi. Também as avaliações dos vídeos. Então, assim... teve um vídeo que foi muito bem avaliado, ele sempre puxa para o primeiro módulo. E aí, as pessoas que cadastrarem os vídeos teriam que colocar o nível que ele estaria, né? No módulo 1, 2, enfim. E aí, ele puxaria, de acordo com o tema, o módulo. Teria uma avaliaçãozinha aqui, o nome... O autor, né, professor, eu fiz um nome aleatório, e o resumo do que teria aquela aula. E a ideia seriam aulas pequenas, de 15 minutos, ou vídeos tratando sobre algum tema. Poderiam ter vídeos até de municípios, falando de iniciativas que eles já colocaram.
E aqui embaixo também ele puxaria alguns links de publicações e outros links também relacionados ao tema. E aí aqui a Frida também ela indicaria algumas pessoas e instituições, universidades que poderiam falar mais sobre o tema, além do que aparecer. E por último seria mais uma avaliação, entre aspas, do usuário. Então eu fiz o primeiro módulo, quero saber se eu reti as principais informações ou não. Então ele teria umas perguntinhas, a pessoa responderia sim ou não, enfim. Daria um resultado de 95% e os pontos, tipo um Duolingo. Quando você, sei lá, eu não entendi tal conceito eu errei umas 2 vezes. Então ele puxa os pontos que você poderia revisar. E além disso, ele também puxaria materiais de aprofundamento, então outros materiais que não apareceram no módulo. Quais os fóruns que estão tendo, né, espaço de discussão que eu posso me aprofundar. Vai lá. Bom, então, nós trabalhamos aqui para tentar desenhar uma interface de navegação diante de um projeto, né? Que é um projeto pelo que eu entendi, de integração, principalmente de conhecimento, né? Onde você tem um universo, tanto de instituições, quanto de instituição de educação e instituições municipais, e não só do Brasil, é claro, né? A gente tem um apoio da União Europeia. E a gente estava pensando em diversas soluções para esse tipo de projeto, tá? Eu não sou muito bom para explicar exatamente os detalhes do projeto, mas a gente pensou numa navegação aí para uma pessoa que vai acessar, certo? Então eu fiz 3 desenhos aqui de como que a gente poderia ter o acesso normal como se fosse uma ferramenta do projeto, tá ok? Então eu pensei em uma tela inicial para computador e algumas telas aqui representando esse mesmo acesso via celular. Então no computador, depois que a pessoa já fez o cadastro de perfil dela, se ela é gestor, se ela não é, se ela é parte que publica conteúdo, se recebe conteúdo, ela faz o seu login. Então no computador, não sei se desse desenho vai dar para ver, mas a gente tem uma barra superior aqui, onde a gente tem, ao clicar nesses 3 pontos, uma diversidade de menus, né, de itens de menus, que a pessoa, inclusive, eu não coloquei aqui, mas poderia ter sido um filtro sobre opções que ela pode ter. Aqui nessa outra parte, nós temos aqui uma parte onde a gente tem um perfil da pessoa, com uma foto, com o nome e tudo, e 3 principais ferramentas de interação, que são alertas, mensagens, configurações de preferências. E nessa primeira parte, é claro que são muitas as páginas, né, mas a primeira de acesso, a gente teria diversos temas que podem ser por perfil da pessoa que está logada, ou pode ser também por interesse do projeto. Eu quero que a pessoa, quando entre, vê isso ou veja aquilo, certo? Então, no computador seria essa interface aqui. Claro, a pessoa está por dentro do que é o projeto, então ela já sabe do que se trata. Então, a navegação simples. Passando para a parte mobile, a gente teria as mesmas opções do que a gente tem aqui. Só que a gente tem uma maneira mais reduzida, porque a tela já é menor, né? Sim. Então, essa seria a parte inicial. A pessoa já fez login, que pode ser via Facebook, via integração a outras redes sociais. Então, a gente tem aqui ainda os 3 menus. Por exemplo, quando a pessoa entra aqui nesse menu, ele abre assim, como se fosse para lateral, né? Sim. Tem a foto dele e tem os menus que seriam semelhantes a esses aqui, podendo ter mais ou menos, dependendo do perfil da pessoa, né? E essa aqui seria a primeira parte semelhante a essa, só que reduzida para ícones menores para mobile, né? Então, navegando no menus, a gente teria diversas páginas. Por exemplo, uma página de publicação, quando ele veria em conteúdo, ele poderia ver a publicação, onde ele tem sempre um filtro de pesquisa de acordo com palavras-chave, de acordo com o que ele quiser buscar. Pode ser avançado ou não. E a gente tem as publicações, que podem ser livros, podem ser vídeos, podem ser cartilhas. Então, a ideia partiu de um fluxo onde o usuário entra, se cadastra, faz login, e aí ele abre uma tela e diz: olá, Zanin, bem-vindo, o que você veio fazer aqui? E aí ele pode dizer que ele foi buscar informações ou que ele está ali para compartilhar alguma prática ou solução, ou, sei lá, documento, alguma coisa. Se ele disser que ele quer compartilhar, ele vai ser encaminhado para um formulário online e esse formulário lá, esse registro vai ser armazenado no repositório. Se ele foi buscar informações... Aparece o dedo aqui dentro para a gente ver. Se ele foi buscar informações, ele pode escolher a área da gestão ou tema,
o período, pode escolher ou não, o ODS, ou pode colocar uma palavra-chave. E aí ele vai abrir uma série de opções sobre aquelas escolhas que ele fez, que vem do repositório. Por fim, se ele não encontrou, aquilo não serviu, aparece uma tela no final, você não encontrou o que você buscava, fala com a gente, né? Chat, e-mail, telefone. Aí, essa é a ideia geral, eu fui pensando nas telas, né? Aqui, poder logar com perfis de outras redes, compartilhar, ele pode compartilhar boa prática nesse formulário ou sugerir conteúdo para o repositório, e aí ele vai ter que passar pelos gestores de conteúdo. Depois, aqui, quando ele diz que está buscando, vai abrir um mosaico, né, de possibilidades. E esse mosaico tem publicações, documentos, vídeos, tem oportunidades de formação, capacitação, à distância ou presencial, oportunidades de financiamento, para o problema dele, oportunidades de parcerias, ONGs locais, conselhos, empresas ou universidades que trabalhem em extensão naquela área. Ele vai poder acessar dados e informações, Cidades, Mandala, observatórios. Ele vai poder ter acesso a eventos naquele tema que ele pesquisou, notícias, fóruns e grupos temáticos. E aquela coisa de novo, não encontrou o que buscava, podemos tentar ajudá-lo, chat, ele pode escrever uma mensagem para alguém específico ou para todo mundo, ou alguém por acaso tem algum documento sobre X, ou pode mandar um e-mail, e aí aqui uma articulação com o call center ou área técnica, e aqui está atento com uma moderação na plataforma. Isso. Então, aí fizemos essa primeira apresentação. E Elias, o que você achou? Não tem nenhuma dessas ferramentas tela inicial. Aqui seria a tela inicial. Não, chegou aqui no final, é tela inicial, ou ele tem que... Não, aí no... verdade. Mas esse desenho de smartphone tem um botão no meio, né? Normalmente quando você vai no meio, ou você pode colocar a funcionalidade de ir para o resumo do aplicativo, ou pode ir para o resumo da ferramenta. Mas o ideal é que fosse no menu, né? Você clica aqui, ó, o menu vai e você tem aqui início. Aí você sempre volta para o início. Não, até aqui tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5 telas. São algumas, né? Porque a maioria depois vai ficar repetindo a forma de navegar, mas podem ter muitas outras. Porque ou voltar à tela anterior vai ter... Normalmente o próprio dispositivo tem isso, né? Normalmente, se fosse Android, teria um voltar aqui. O iOS, se eu não me engano, tem um voltar aqui em cima. Isso já é parte do próprio dispositivo que a pessoa está usando. E o que você achou dessa interface para consumir conteúdo como forma de... busca rápida, assim? Precisa-se disso aí muito. Porque hoje o gestor, em geral, ele está com o celular, ele atende muito o celular. Hoje, e-mail ele não vê mais. É o celular, direto. Então, isso aí vem muito ajudar ele. Porque hoje ele não leva um notebook, ele leva um celular, que já puxa tudo isso aqui. É uma baita de uma opção. E eu acho que ele não tem hoje isso aí. E o que você achou? O que você mais gostou e o que você não gostou tanto? Não, a princípio é o primeiro, né? É o primeiro esboço, né? Não, quanto ao esboço, tranquilo. É o que eu tenho hoje na plataforma de acesso, mais ou menos. Eu ali clico ali os ícones, né? Eu chego do 1, eu boto no principal, já puxo. Então, para o prefeito, que eu faço muita apresentação ali na hora, ele clica no principal e já... né? Então, a dificuldade deles que eu estou vendo isso aí é no voltar. Entendi. Eu vejo isso aí, por isso que eu já fui no principal já. E você acha que isso resolveria como uma plataforma de consumo de conteúdo, Sim, de interação de rede? Com certeza, sim. Então... Hoje eles estão muito carentes disso aí, né? Legal. Mais alguma coisa que você queira falar dessa primeira sessão? Não, essa primeira é mais ou menos o que eu utilizo na plataforma que nós temos hoje, né? Mais ou menos
Você está confortável com esse tipo de interface? Sim, esse primeiro que eu tô. É só a única coisa que a dificuldade deles ainda no computador é voltar na primeira tela. Aí eles ficam clicando lá em cima, então eles se perdem, aí eles ligam, tiram a senha e tudo. Tá. Aí, né? A única coisa é isso aí, que eu acho que teria que ter voltar à primeira tela, algo assim. Eu sei que existe ali o íconezinho, mas uma coisa mais escondido. Entendi. Vamos ver. Do projeto Universidades é uma plataforma de gestão de conhecimento. Universidades aqui com cidades. Né? Então, a ideia do projeto aqui não se atende muito ao layout, ao desenho do perfil, mas à proposta sim, do projeto. Então, Não, isso é uma avaliação do layout. Isso não é uma avaliação de conteúdo. Então, no primeiro momento, a proposta ela apresenta uma primeira tela com informações simples, por exemplo, o nome do projeto, um dashboard, ou seja, com notícias, com os principais acontecimentos daquele momento que está acontecendo na plataforma, não é? E na sequência vem ícones centrais, né, no sentido de contato, notícias, os recursos que são os conteúdos disponíveis, livros, vídeos, ou seja, os conteúdos, por exemplo, da CNM e dos parceiros que agregam a proposta. São 3 grandes ícones, né? Recursos, conteúdo, capacitação e boas práticas. Para que o prefeito, qual a ideia da proposta? É que o prefeito, quando ele acesse, ele já tenha conhecimento do que está disponível, né? De uma forma simples, de que ele não saia clicando eternamente até ele chegar ao que ele está procurando, né? Então, será a primeira tela central. Aqui tem um exemplo de como que ele poderia acessar um determinado conteúdo, né? Tem um bloco recursos e capacitação. Esse ícone capacitação, quando ele clica, aí ele tem acesso a alguns serviços, por exemplo, cursos EAD, laboratórios, fóruns e comunidades de conhecimento, não é? Quando ele clica, imagina que ele clicou aqui em laboratórios. O que seriam esses laboratórios? Seriam, por exemplo, uma proposta de resolução de problemas concretos no município. Imagina que vários municípios têm um problema de gestão de pragas, não é? Como que eu resolvo esse problema? A proposta é justamente realizar uma webconferência ou algum meio virtual de que você reúna, por exemplo, universidades, experts, prefeitos com essas demandas e que você discuta isso, não é? Claro que planejando o tempo, né, a quantidade de pessoas. Nessa discussão, a ideia, ou seja, os prefeitos estão trazendo seus problemas concretos do dia a dia e aqui você teria soluções, ou seja, eu apresento um problema concreto, tenho prefeitos, gestores com esse problema e eu tenho um expert, né, de várias experiências, de pequenos, grandes municípios, que podem apresentar propostas para essas resoluções de problemas, não é? Tem-se essa discussão e, num outro passo, você tem os registros dessa solução, boletins, ou seja, trago um problema e tenho grupos especialistas que vão atender a minha demanda de uma forma, digamos, coletiva e por um meio que muitas vezes você tem acesso. Ou seja, muitas vezes o prefeito ele tem uma série de materiais e normalmente ele não lê porque o nosso perfil, eu penso que eu tenho um problema no meu município assim. Muitas vezes você passa um material, aquele material não resolve o problema dele. Às vezes ele nem lê o material. Não é? Então, uma proposta de já que tem-se uma comunidade, né, uma plataforma, de ofertar esse tipo de serviço. Claro que esse serviço não vai ser, por exemplo, todo dia. De 15 dias, um mês, depende, por exemplo, qual é a demanda hoje dos prefeitos que estão chegando com problemas, o que explodiu, por exemplo, nesse último mês? Foi a questão de gestão, faz-se um laboratório de soluções. Dessa interface, o que você achou dessa interface de navegação, essa forma de acesso ao conteúdo? Ela falou tudo. Muitas vezes o prefeito não lê, ele é visual. Ele tem que ver. O desenho é o que chama a atenção dele, é o visual. Escrito, ele vai ter dificuldade. No visual, ele clicou ali, tem o cifrinha, sabe que é dinheiro, tem educação, tem o livrinho. Então, no visual, o conteúdo, beleza. Só que a apresentação mais visual. Sabe que ele vê vídeo? Vê. Curto, né? Curto, sim, curto. Inclusive mensagens também curtos. Curto. Mas a interface, o que você achou dessa interface, dessa forma de apresentação? Mais confortável, menos confortável, gostou? Menos confortável, eu gostei mais da parte visual. Da outra interface.
Ok, legal. Conteúdo, legal. Mas visual. Alguma coisa que você queira comentar sobre esse? Não, até tem, pelos conteúdos que ela falou, tá super bom, acrescentaria no visual. Uhum, legal. Vamos ver. Eu parti desse fluxo mais geral e depois eu fui lá detalhar, né? Primeiro essa coisa do login e tal. Depois quando ele entra, ele recebe assim uma mensagem: Oi, Elias, o que você está buscando aqui? Então, você tem duas opções. Ou você está buscando informação e conhecimento, ou você quer compartilhar. Né? A gente está pensando que muitas vezes o prefeito tem uma boa coisa que ele quer mostrar e não sabe bem como. Então, para compartilhar, ele acessaria um formulário padrão com informações básicas e isso iria para um banco de dados e depois, claro, a gente publicaria como conhecimento. Se ele quer buscar conhecimento, ele pode escolher que tema, que área, se ele quer em saúde, se ele quer planejamento, se ele quer ODS, se ele quer... Por secretarias. Se ele quer uma coisa que foi feita ano passado, ou por palavra-chave. Ele fala, isso aqui está muito complicado, eu vou só pôr uma palavra-chave. E aí vai se abrir um menu aqui, eu vou já direto para cá. Nós vamos entrar na interface, né? Aí nós vamos entrar na interface. Então, ele vai ter aqui algumas opções que eu estou chamando de mosaico. Ou ele vai ter acesso daqueles temas que ele escolheu a publicações, documentos ou vídeos, e aí eu posso pôr links e tal. Nesse caso aqui, se ele acessou um documento e não quer ler, mas não quer ler naquela hora, ele poder baixar em algum lugar, no Google Drive dele ou no Dropbox dele pelo celular. Aqui, oportunidades de formação e capacitação, ele poder saber que existe curso à distância daquilo ou existe curso presencial, onde os links e tal. Oportunidades de financiamento, a gente colocar um link aqui para o Êxitos, por exemplo, tem agora recurso para saneamento nos municípios de infraestrutura e tal, ele poder acessar aqui. Aqui, oportunidades de parcerias. Olha, prefeito, no seu município a gente mapeou que existem ONGs, existem conselhos, existe ali uma universidade que tem um projeto de extensão na área de saneamento que pode te ajudar a fazer o plano. Aqui, dados e informações, suponha que ele está querendo fazer um diagnóstico, então a gente diz, olha, a CNM tem os dados, a CNM tem a mandala, a CNM tem observatórios e outras coisas que a gente... que aqui não é fonte só a CNM, outras fontes, por exemplo, o Datapedia, outras pesquisas, Munique e tal. Aqui, um calendário de eventos, que ele possa saber onde está tendo seminários ou encontros e tal. E aqui, boas práticas, aquelas boas práticas que foram para o banco e aquelas do Municiência, do concurso de inovação, vem para cá, ele pode pesquisar e aí pesquisar por tema, pesquisar por área. Aqui, fóruns e grupos temáticos. E, por fim, você não encontrou o que você buscava? Será que a gente consegue te ajudar? Escreve aqui um chat, um e-mail, ou telefona para a área técnica ou para o call center, alguma coisa que a gente articulasse com a equipe técnica. E acabou. E aí volta. E aí, o que você acha dessa interface para apresentação e consumo dos nossos conteúdos? Eu volto ainda naquele ali que achei mais visual. Visual de novo. Porque ele tem muita dificuldade, prefeito. O gestor em geral, não só o prefeito, todos, hoje balizou o Brasil. Qualquer norte a sul, ficou tudo aquela coisa visual. Eu tô ali. Conteúdo legal. Eu até achei legal aqui esse último. Você encontrou? Achei legal também. Daquele ali que eu acho que faltou. Eu acho que seria pegar o da Carla e o seu, agregar com aquela interface ali, aquele visual ali. Então, se você tivesse uma ficha para postar, para desenvolver uma solução para atender os prefeitos do Brasil, você apostaria aqui? Em termos de interface. Em termos de interface. Hoje... Não conteúdo. O conteúdo a gente vai incluir todo. Exatamente. Os conteúdos agregados naquele ali. Aquela interface eu achei muito bacana. Hoje, eles ainda falta alguma coisinha na plataforma Êxito. É aquela ali, praticamente. É bem facilzinho. Se tem alguém que ensinou ele a primeira vez, o cara nunca utilizou
o Apple, o iPhone, mas tu mostrou a primeira vez, ele vai ser. Maravilha. O que você tem para dizer dessa experiência com essas 3 interfaces? Nós vamos crescer mais ainda, né? É o que eu acho que falta. Porque são poucos que acessam aí nós temos o aplicativo. Acho que são poucos prefeitos. São bem poucos. Qual aplicativo? O aplicativo que nós Tem temos. um da CNM. São poucos. Isso aí vem a competir com o Google, né? Maravilha. O Google Municipal, né? Google Municipal. Municipalista. Que bom. Essa foi a mensagem que te passou? Foi isso aí. Pra mim foi o Google Municipalista. Eles precisam ainda. Que eu recebo muita ligação, Hoje o contato nosso com a plataforma ESMO, olha, brincadeira. Atingiu todos os municípios. Estou recebendo até de companhia de saneamento, disso, daquilo, pedindo informações. Como é que eu faço para acessar? Legal. As câmaras de vereadores acordaram também, estão nos procurando muito também. Que bom. Obrigado, então. Então, Thiago, o que acontece? A gente está na discussão desde ontem aí de um projeto, né, que é o Universidades, que no meu entendimento até o momento, que ainda é pouco, né, é curto, ainda estou aprendendo ainda, né, na verdade é uma grande rede de compartilhamento, de interação entre várias instituições, dentre elas instituições também municipais. E a gente entra também no fator de informações sobre as cidades, informações sobre instituições de educação e por aí vai, certo? Então a gente estava pensando em quais os tipos de conteúdo, a gente discutiu bastante, né, como você pode ver, que a gente pode agregar nessa plataforma e como que a gente pode apresentar ela para o usuário final. Para o usuário final, o perfil principal que a CNM se preocupa é exatamente o gestor do município, né, que é o prefeito e por aí vai. Então, assim, inicialmente a gente fizemos diversos desenhos aqui e eu cheguei em 2 desenhos aqui principais, tá? Não está completo, na verdade é um pedaço de como que se apresentaria. Então eu fiz um desenho inicial de um desktop para computador e um desenho aqui para celular. Então, assim, eu queria, né, chegar perto de ferramentas que já existem, então isso dificulta menos, facilita mais o acesso, né, a navegação. Então, se você imaginar que o acesso no computador seria dessa forma, você tem uma barra superior, onde você tem aqui um perfil do usuário, que, claro, vai ter os menus do usuário, 3 botões principais, que eu pensei nesses botões, que é o botão de alertas, que pode ser alerta de qualquer forma, de qualquer jeito, mensagens de interação ou não, e configurações de preferências principalmente, porque imagine que vai ser uma plataforma de muitos conteúdos e cada pessoa tem um perfil diferente. Eu quero saber mais de educação, eu quero saber mais de saúde e por aí vai. Nessa lateral aqui a gente, né, ao clicar aqui o menu aparece e a gente tem aqui um menu com diversas opções. Mas sempre escondendo a informação principal. A informação principal ficaria aqui, quando a pessoa entra nessa caixa aqui. Ela não desceria aqui. Ela teria esse primeiro acesso, certo? Tá, ela quer mais, ela vem aqui no menu e escolhe. Claro, o que eu pensei é a gente colocar uma barra de pesquisa aqui. Essa barra de pesquisa aqui, então, ela pode digitar o que ela quiser. E aí aparece sugestões de conteúdo, seja de vídeo, seja de publicações, de tudo. De tudo. Eu quero saber publicações, mas aí na hora que eu pesquisar, a ferramenta me dá a opção de ver sobre rede também, sobre projetos relacionados ao que eu estou buscando. É uma interface que a gente está pensando em fazer algo mais inteligente. Né? E evitar que a pessoa fique procurando demais. É o que mais acontece, né? Porque exatamente. Quando fica muito, igual o nosso caso ali, o acesso restrito. Sempre você tem que clicar para aparecer o que você quer. Eu cliquei início. Aí vem ali, panorama. Então, pra gente que está acostumado a fazer, é tranquilo. Mas pro prefeito, que ele tem 1001 informações na cabeça, ele quer algo mais prático. Claro. Um atalho, alguma coisa. Imagina se ele começa a se digitar e a ferramenta dessa opção já. Entendi. Exatamente. A gente está pensando exatamente isso. A gente quer esse perfil, que a pessoa ajude a gente a melhorar mais ainda. Tá. Né? Então a gente já indo para a parte de celular, até o Elias falou uma coisa que é verdade, né? Hoje o prefeito ele não vai com o computador para todo lado, mas ele vai com o celular. E é um computador, né? É um computador, só que é uma tela menor. Então a gente tem que pensar numa interface que não fique cansativa também, mas que tenha tudo ao mesmo tempo, que principalmente é importante para ele. Então aqui eu fiz 6 telas principais aqui. As demais elas são repetições, ou melhorias, ou adaptações para cada conteúdo. Então você quer a tela inicial. Lembrando aqui do desktop, que tem as principais itens. Conforme ela vai acessando a pessoa com as preferências, esses itens vão melhorando
Assim como o aplicativo Como do Banco do aplicativo, Brasil, que você exatamente. tem as coisas que você mais faz, né? Uhum. Então, sempre uma barra de pesquisar vai acompanhar aí a pessoa em todas as telas, justamente para você filtrar rapidamente o que você precisa. E também esses 3 ícones que são os mesmos aqui, de mensagens, alertas e configurações. Quando você clica no alerta desse, então aparecem os alertas aqui, onde você pode visualizar, você pode deletar e por aí vai. Mensagem também, já aparece Mas na tela. o conteúdo aqui dentro é mais importante que esses alertas? Pode ser a mesma coisa, tá? Os alertas, ele pode ser configurado nas preferências dele de o que ele quer receber. Imagine que ele está acompanhando algo que a CNM está acompanhando na câmera e isso, na hora que sai lá, chega uma mensagem para ele, ele simplesmente abre aqui e vê. Tá. Ao invés dele vir procurar sobre isso. Imagina que o aplicativo, a plataforma já está informando para ele, já está tentando imaginar o que ele precisa. Sem ele ter que acessar o aplicativo. Tá. Imagine que isso, não, mas esse aqui eu já estou falando do Você aplicativo. já tá Agora dando, imagine fora, você já está dando 5 minutos. Ok. Então aqui, você clica aqui, você tem o menu, que é um menu como esse de acesso rápido, e as páginas internas, de como seria uma página de publicações, que podem ser livros, cartilhas, vídeos, e aqui, por exemplo, uma rede de usuários, rede de instituições e projetos e por aí vai. Então esse seria aí a forma que eu pensei, né, de como que a gente poderia facilitar o acesso de tanta coisa num lugar só. É claro que eu estou pensando na navegação, eu não pensei muito no conteúdo, em si. E a gente está julgando o design mesmo. O design para consumo de conteúdo. Tá. E aí, o que você achou? Cara, é aquilo que eu falo. A gente tem que se preocupar bastante no nosso público, que ele é um pouco diferente do que tem hoje. Não é tão comercial, é mais material de informação, valor. Mas você está falando o quê? Você está falando disso design, ou do que existe? Não, desse design que ele está apresentando aqui, entendeu? Porque, bacana, tá tudo que talvez eles precisam. Só que a forma de apresentar que é o... E isso está bom, isso não está bom, isso pode melhorar no quê? Isso está difícil de consumir? Assim, quando eu pego um aplicativo, eu leio ele mais ou menos assim, no sentido do que está apresentando da esquerda para... Isso, exatamente. E aqui não está bem exatamente dessa forma, né? É porque esses plugs aqui, ele pode vir com a minha tela bloqueada. Eu já consigo visualizar. Então, talvez essas informações aqui sejam as mais importantes. Ela sempre vai estar em todas as telas quando você está no aplicativo. Exatamente. Então, como ele já vem automático, eu não colocaria essas informações aqui, de preferências, né, embaixo. Eu esconderia elas. Entendi. Porque eu já configurei para vir no meu celular automaticamente. Então, as outras informações de projetos, seria mais interessante elas virem aqui. Entendi. Entendeu? Porque eu quero saber o projeto, eu vou olhar para cá, eu não vou olhar para o fundo da tela. Entendeu? Eu vou olhar para o canto. Pros cantos sempre. E o que vai no meio vai ser a última informação que eu vou buscar. Eu penso assim. Já é o filtro final, né? Exatamente, o filtro final. Ok. Algum comentário a mais que você quer falar sobre a interface? A gente vai mudar, tem outros dois. Ah, tem outros dois? Tem. Não, Só isso? Interface e vou falar da interface a partir de exemplos de conteúdo, né? Nessa primeira tela, por exemplo, a minha proposta é no sentido assim de que o prefeito ele clica o menos possível, né? Para ele achar uma informação. Então a minha primeira tela do projeto Universidade seria Universidade, um dashboard com notícias, o que está acontecendo de importante, por exemplo, nessa semana, né? E aí ele teria acesso já logado a ícones centrais e principais, não é? Por exemplo, contato, notícias. Esses recursos seriam um ícone de conteúdo, né? Por exemplo, o que é conteúdo? Livros, notas técnicas, vídeos de vários temas e por áreas, não é? Um segundo grande ícone de capacitação, que esse é o exemplo que eu vou seguir no meu aplicativo. Outro grande ícone, boas práticas, e quem somos e os nossos apoiadores nacionais e internacionais que estão nessa plataforma. Então essa é a primeira tela de navegabilidade dele, né? Ele já acessa e tem esses blocos de informações.
como no site da CNM, como você tem esses blocos principais, e quando você passa o mouse, você sabe os subitens dentro de cada desse bloco, sem necessariamente você ter que clicar. Porque a minha preocupação é sempre de que ele não fique no eterno clique, 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 até ele achar a informação. Acho que isso para um prefeito, principalmente os nossos prefeitos, não são tão jovens, eles podem se perder e o nosso prefeito gestor quer informação imediata. Ele não quer ficar clicando, procurando eternamente. Então, o meu exemplo do aplicativo seria, bom, quero saber sobre capacitação. O ícone capacitação, ele passa, tem acesso. O que tem capacitação? Cursos EAD, laboratórios, fóruns e comunidades de conhecimento. Quero saber sobre laboratórios. O que é isso? Não é? Então, ele clicaria em laboratórios e, se tivesse disponível naquele momento, qual seria a proposta? Por exemplo, esses laboratórios seriam webs conferências ou hackathons, por exemplo, de muitos municípios têm um problema concreto. Sei lá, gestão de praia. Você reuniria os experts de várias universidades, não só universidades, mas gestores também, outros prefeitos, para numa comunidade, numa discussão, né? Apresentar soluções sobre isso. Né? Apresentando soluções, ou seja, teve um momento de discussão, ou seja, isso tem o hackathon, tem a discussão central do problema, as propostas, discussão de propostas e a aplicação dessas propostas, porque às vezes tem propostas que não são aplicáveis, não é? E no segundo passo de navegabilidade, após essa discussão, veria os registros, o boletim, ou seja, o resultado dessa discussão. É a partir de eu estou citando um exemplo de conteúdo, mas de navegabilidade. Como ele iria, por exemplo, a partir de um ícone. Seria em termos de layout, né? Pensa no layout, mas não na minha letra. Então vamos lá. E aí? O que você achou? O que você achou dessa interface de navegação como uma proposta para organização e consumo de todo o nosso conteúdo? Não, a interface é bacana, assim. O que tem que se tomar cuidado, assim, é porque você vai acabar tornando... Você vai ter que rolar o aplicativo para baixo. E, às vezes, ele pode ficar alguma informação importante escondida, né? E ter que... hoje em dia, igual o Instagram, né? Você tem que ficar rolando, já é um costume que nós temos. Então, até um ponto positivo. Só que, às vezes, dependendo talvez do tamanho da letra ou como é que vai ser apresentado, você não consiga identificar de cara, porque como você tem uma lista grande ali de informações, ele pode passar despercebido. Talvez dessa forma aqui, sejam duas colunas, para evitar que você tenha que ficar rolando muito a tela, porque sempre vai estar adicionando. Não vai parar aqui, não tem só essas informações. Pretende-se colocar mais coisas, né? Então, se você ficar rolando muito a tela, você não... E o que você achou, então, dessa interface? Positiva, negativa? Também é válido. Mas se você tivesse que optar entre vantagens e desvantagens entre essa e a anterior? A anterior eu acho mais dinâmica. Dinâmica. Isso, ela visualmente ela é mais bonita, ela é mais recente. Mas também essa aqui, ela supre... Para o nosso público, aquela ali, eu acho que ela... Para o público do prefeito, do município. Pelas informações apresentadas, seria mais fácil. Porque o prefeito não lê muito. Então, se você coloca, às vezes, um assunto aqui muito extenso, ele não vai ler. Exemplo disso é a senha. A gente coloca a senha no meio do texto, para justamente quando a gente envia para o município, para ver se ele vai ler o material todo. A gente está fazendo desse jeito. Aí assim, eles ligam, a gente não recebeu a senha, você leu o material todo? Ele não, aí ele vai ler e acha a senha. Então, a gente está meio que testando o que a gente tem. Se a gente coloca vermelho, ele acha, se a gente coloca preto e negrito, não acha. Mas assim, de 10 que você manda, quantos não acham a senha? 3. Não acha? Não acha. 7 acha. 7 acha. Exatamente. Legal. Entendeu? Não é tão mal, mas ainda tem que... Mas o cara não lê. Exatamente. Então, assim, a gente está sempre testando ali o que o nosso público gosta. Eu mando o WhatsApp. Eu mandei um texto esses dias, eu tinha que rolar a mensagem para ele ler todo, ele não vai ler.
eu tenho que colocar pelo menos 2 parágrafos e colocar em negrito a palavra mais importante para ele sentir interesse em continuar lendo a matéria. Entendeu? Legal. Então, a gente tem que... Vamos pro terceiro? Você entrar, fazer login, se cadastrar. E aí você recebe uma pergunta assim: oi, Thiago, o que você veio fazer aqui? Eu vim buscar informação e conhecimento, ou eu vim compartilhar. Se ele veio compartilhar, ele tem um caminho de compartilhar boas práticas ou documentos que ele queira que entre no repositório. Se ele não veio compartilhar, veio buscar, ele vai escolher que tema, ou vai botar uma palavra-chave, e aí ele vai clicar, vai aparecer uma tela assim no mosaicozinho. Mas aqui ele vai selecionar ou múltipla escolha? Isso é um fluxo e esse aqui são as telas. São as telas. Ele vai selecionar, pode selecionar uma ou mais escolhas, né? Tá. E aqui vai aparecer o mosaicozinho. Esse mosaico já vai estar, vai ter selecionado o conteúdo de acordo com o que ele escolheu. Aí ele vem para cá e aí ele vai poder ter as várias opções de tipos de conteúdo. Que ele vai poder, inclusive, escolher se ele quer. Eu não quero ver publicação, eu quero ver vídeo, ou eu quero ver oportunidades de formação nesse assunto, quero ver oportunidades de financiamento, né? As fontes de financiamento, um link com êxitos. Eu quero ver oportunidade de parcerias. Aqui vai poder falar, olha, tem uma universidade aí que pode te ajudar, que tem um projeto de extensão, tem uma ONG que trabalha aí nessa área. Ele vai poder acessar dados e informações, toda essa oferta de indicadores, de dados, observatório que a CNB tem, que outros também têm. Um calendário de eventos, o banco de boas práticas, que ele vai poder acessar com as práticas dos outros, né? Fóruns e grupos temáticos. E aqui, quando ele acabar, vai ter uma que vai dizer assim para ele: aqui, você não encontrou o que você estava buscando? Quem sabe a gente pode te ajudar? Aí ele pode mandar um chat, um e-mail, telefonar. Só. E aí, o que você achou da interface para consumo, apresentação, distribuição do conteúdo? Tem muita informação, assim. Mas como é que eu posso dizer? Eu perderia menos tempo. Eu conseguiria buscar já exatamente o que eu preciso. É igual esses sites esses aplicativos de voo, de Azul, Gol. De viagem, né? De viagens, exatamente. Ele já tenta meio que você falar o que você quer primeiro antes de te mostrar o que eu tenho, né? Então, eu acho que eu não consigo, assim, imaginar. Deixa eu ver. Assim, o conteúdo todo tá legal, tá apresentado. Se eu apresentar... Eu achei muita informação, assim, não consigo... Muita opção muita aqui. opção, exatamente. Muitos caminhos que talvez eu não conseguiria lembrar depois de acessar de novo, como eu acessei de novo. Eu acessei, eu achei a informação tal. Mas depois eu não conseguiria lembrar como que eu fiz aquela pesquisa, entendeu? O que eu selecionei, o que... Poderia também ser uma coisa rolando. Rolando, aqui, isso. Em vez de ser compartimentado. De clique em clique eu consegui... Eu ia rolando e ia vendo. Ia vendo e aí para me lembrar depois o que eu fiz. Que a maioria das vezes é isso. Eu consigo achar uma informação quando tem muitas informações assim. Depois eu não consegui lembrar o que eu digitei aqui na pesquisa, o que eu tinha colocado antes, entendeu? Talvez assim, a ideia é boa, mas tentar simplificar um pouco mais. Como interface, o que você acha dessa proposta de interface? Ela te parece positiva, te parece um pouco mais complicada? Ela é um pouco mais complicada. Porque quando você me dá várias opções, depois eu não consigo lembrar o que você queria. O que eu queria, exatamente. E depois você sempre fica angustiado, você angustiado. quer o outro. Eu cliquei foi aqui, entendeu? E o que você sentiu com cada uma das ferramentas e o que se você tivesse que tomar uma opção para o desenvolvimento, para um caminho lógico, ou o que de uma e de outra seria melhor? Dá para aproveitar um pouco de cada uma, entendeu?
eu acho que as 3 juntas elas ficariam ótimas. Porque tanto os ícones de múltipla escolha num visual daquele com as telas de informações da outra, ela supriria o nosso público. Não dá para nenhuma das 3 estaria ótimas assim. Eu acho que uma combinação das 3 é... Então você não, elas se equivalem ou essa tá um pouco melhor do que a outra? Cada uma tá. Você não precisa ser legal, você precisa ser só. É porque realmente esse layout ficou melhor. Só que a questão da rolagem de tela, quando eu selecionar o layout, seria útil. Ou em vez de selecionar para ler, eu marcaria e ela já abriria aqui, entendeu? Então, se for para escolher uma, todas teve algum defeito, assim, mas... Então qual a principal vantagem e principal defeito de cada uma delas? Bom, a vantagem dessa é que a exemplificação parece ser melhor. Mas a interpretação depois, quando eu for utilizar, seria complicada. Dessa daqui, o layout ficou muito mais visual, muito mais apresentável para os dias de hoje, que é o que a gente está... Eu tenho muito aplicativo no meu celular, então, visualmente, eu conseguiria entender o que está ali. Entendeu? E aquela outra, como nossos textos são muito grandes, porque a gente vai colocar como é que é? Faculdade, como é que é? Universidades, a gente vai ter conteúdos muito extensos, né? Então a ideia de cliques e cliques e cliques para aparecer, ela pode ser complicado. Pode ser complicado. Maravilha.